Isso aí, pessoal. Lá vamos nós com mais um exercício de array, né? E para a gente ficar bem craque aí com esse assunto, que é um assunto muito importante, essa parte de manipulação de arrays e acesso e etc. Então, o que foi que a gente já viu anteriormente, no vídeo exatamente anterior, né? A gente fez um exercício para encontrar aí o maior elemento dentro de um array e retornar o índice desse elemento. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai continuar, né, com essa coisa de acessar os elementos do array, etc. Mas o desafio vai ser encontrar todos os números pares e imprimir, né? E aí a gente vai fazer um pequeno desafio aqui de, de- de mudar um pouquinho o enunciado do problema para a gente refletir um pouco sobre o tipo de solução e os impactos ali de onde a recursão é chamada, tá? Então o desafio é esse, né? Quer dizer, ler um array com 10 inteiros, e aí a gente imprime todos os pares, mas para imprimir todos os pares de trás para frente, não do início para o final. Isso vai ter uma implicação que vai até facilitar um pouco a nossa solução, tá? Então, por exemplo, se o array aí for 2, 4, 6, 5, 3, 2, 5, 8, 9, 1, que é o que está aí eu vou imprimir de trás para frente, né? Então vai ser 8, 2, né? 8, 2, 6, 4, 2, né? De trás para frente. Ok, então vamos lá. Bom, a gente tem que ler o array, né? Já fez 1 milhão de vezes isso aí, eu vou ignorar, tá? Esse passo. Vou nem mostrar mais o código. E aí eu vou focar nessa parte só de encontrar os pares. E imprimir, né? Esses pares. Então a nossa função, ela tem uma característica interessante, que você vê que eu não coloquei o tamanho do array, né? Eu passo o array como primeiro parâmetro e o índice. Quer dizer, aí você pensa, poxa, mas como é que sem o tamanho eu vou do índice do zero até o tamanho? Aí qual foi a sacada aí? Ao invés do começo para o final, eu vou de trás para frente, eu vou do tamanho dele, ou seja, de uma primeira posição, que eu estou chamando de I aí, que no início vai ser o tamanho dele, e eu vou andar para trás. Até quando? Bora, eu sei quando é que o array começa. O array começa no elemento zero. Então, essa comparação ali de saída, eu já sei. Então, nesse caso desse código aí, eu vou até o zero. Então, se eu passar do zero é porque eu já percorri, né, o array inteiro. Então, é isso que eu estou fazendo aí nessa linha 18. Quer dizer, se o i for -1, significa que eu já andei para trás mais do que suficiente. Eu já avaliei o array inteiro, então eu tenho que parar, na verdade. Se eu for para frente, eu vou gerar um erro de execução, né? Porque eu vou tentar acessar uma posição de memória que não me pertence, não pertence àquele array. E aí, assim, na linha 22, eu verifico se o número é par, né? Ou seja, eu divido ele por 2 e verifico se o resto dá zero, então que é o número par. Se for, eu imprimo, né? E como eu estou indo de trás para frente, então eu vou olhando de trás para frente, eu verifico se ele é par, se for, já imprimo, e aí eu chamo de novo a função recursivamente, né? Para uma posição anterior. Então, começa aqui, verifico, é pá, imprimo, e aí eu vou para o próximo, é pá, não, não é, ignoro, não, não é, ignoro, é pá, eu imprimo, e assim eu vou até acabar. Pronto. Basicamente é isso, acabou o nosso código. O legal daí era essa questão de não comparar com o tamanho, né? Você traz para frente, então você para no zero, que é uma coisa interessante, às vezes você precisa fazer isso. E aí, para completar, assim, a função principal, eu leio o array, como a função que a gente já fez 1 milhão de vezes, e aí depois eu chamo a função imprimir, e aí eu passo, na verdade eu passo o tamanho -1, ao invés de ser o tamanho, porque eu estou usando o i para acessar o elemento. Se eu passasse 10, eu ia ter que na função reduzir 1 lá, né, porque o índice 10 não existe, né, quer dizer, ele existe, não está dentro do meu array, né, então eu passo 9, que é o último elemento em si do array, e aí eu vou andando, verifico se o elemento 9 é par, e assim por diante até chegar no zero. Então encerrou aí o nosso desafio, resolvemos ele. Aí assim, eu vou colocar um desafio plus plus aí, que é, e se ao invés de imprimir de trás para frente, eu tivesse que imprimir do início para o final, de frente para trás. Aí você pode pensar, mas é fácil, bota o i, bota o tamanho, e você vai do início para o final, vai somando i mais 1 na recursão, e você chega lá, compara com o tamanho, que é a sua condição de parada. Beleza, a gente resolveria isso tranquilamente, mas aí eu vou colocar um desafio adicional, que é o seguinte, eu só quero mudar, eu quero usar o código que a gente fez, mudando só uma linha. Na verdade, eu não vou alterar linha nenhuma, assim, não vou editar linha nenhuma, eu vou só pegar uma linha e trocar ela de posição, né? E aí, se você quiser dar uma pensada, né, eu vou até botar o código anterior aqui, para você dar uma relembrada. Esse é o nosso código anterior. Dá uma pensada, dá uma olhada aí para esse código, para o vídeo aí, e vê o que é que você consegue fazer aí para fazer a impressão
do início para o final, todos os pares, ou seja, a impressão que a gente fez tem que ser na ordem invertida. Como é que a gente faria isso? Dá uma pensada. E eu vou seguir aqui com a explicação, tá? Aproveitar para fazer uma revisão. Botei aí pequenininho o código, e aí você, do jeito que a gente fez, né? Suponha aí que a gente tem esse array, que é aquele array lá de exemplo. Não sei nem se é o array de exemplo, mas é um array que está aí, acho que é, né? 8, 2, 6, 4, 2, é isso mesmo. E aí, assim, eu chamei a primeira vez a função, chamei ela passando lá na linha 2 ali, né? Passando 9, né, como parâmetro, que é o elemento que eu vou verificar se é par ou se não é. E aí, dentro dessa função, o i vale 9, né? Que é o segundo parâmetro. Então, o AI, que é o A9, vale 1. Se você for olhar lá, é o último elemento do array, então ele vale 1. Aí você vai cair no if da linha... bom, o if da linha 18 é falso, né? Porque o i é 9, então diferente de menos 1, então ele não cai lá. E o if da linha 22, ele verifica se é par. Aí, no caso, não é par, né? Porque 1 não é par. E aí, 1 não sendo par, ele não vai imprimir, então essa linha 24 não vai ser executada, e ele vai chamar recursivamente a função passando o array e passando 9 menos 1, que dá 8. Então é isso que está aí nessa parte aí de baixo do slide, que vocês estão olhando. Aí vamos lá, aí eu chamei a função 8, aí o i vai recursivamente, né? Para aquela chamada recursiva, o i vale 8, o A8 é o penúltimo elemento, então é o 9 é ímpar, então ele não imprime nada, e ele chama recursivamente para o A7. E assim sucessivamente, tá? Aí o A7, só que o A7 agora, percebe, viu? O i é 7, né? Então o A7 é o elemento cujo conteúdo é 8, o valor dele é 8, e o 8 é par. Então o if da linha 22 vai ser verdadeiro, e aí você imprime. Então no seu terminal já apareceu lá 8, né? Que eu vou imprimir de trás para frente. Então vai aparecer 8 lá no seu terminal. E aí eu vou andar mais rápido agora, mas a ideia é a mesma, né? Então você vai lá, o 5 não vai imprimir, para chamar o A6, né? O elemento 5 não imprime. Aí depois imprimiu 2, né? Quando você chamou A5, né? Aí o valor do A5 é 2 e 2 é par, então imprime o valor 2. Aí você chamou recursivamente, 3 não imprime, o 5 não imprime, o 6, opa, imprime, 6 é par, imprimiu. Então você já vai imprimindo, né? Você está vendo aí a ordem que acontece. Depois imprimiu o 4, depois imprimiu o 2 e por último acabou, né? Aí ele entrou na última chamada, que chamou com A-1, aí quando ele chamou com A-1, entrou na condição de parada, deu return, e aí ele começa a desempilhar as chamadas recursivas. Só que perceba que a chamada recursiva, ela ocorreu, se for olhar na linha 27, quando ele começar a desempilhar, depois da linha 27 não tem mais nada, então o desempilhar dessas funções vai simplesmente desempilhando uma, desempilhando outra, desempilhando outra, e vai acabar e voltar para a primeira chamada recursiva, que foi o A9, e depois volta para a função main. Ninguém faz mais nada, não é isso? É só isso que vai acontecer com esse desempilhamento aí de chamadas recursivas. Então, é isso que vai acontecer. Captou? Entenderam a pilha da execução? Agora, voltando para a questão, como é que a gente muda só uma linha do código atual e ainda assim a gente consegue imprimir do início para o final? Dá uma pensada, né? E aí a solução é trivial. Trivial depois que você vê a solução, claro, né? E se a gente fizer isso aí, ao invés de colocar a chamada recursiva depois da impressão, eu chamo primeiro a chamada recursiva. Depois eu verifico se o número é par. Por quê? Qual é a sacada disso aí? É que, veja, dessa forma, eu só estou verificando a condição de parada, para eu parar de rodar infinitamente, né? Então, se ainda tem mais coisa para o array, eu estou andando no meu array. Eu começo lá no final, chamando de 9, aí eu verifico, aí eu chamo de 8, chamo de 7, mas não estou fazendo nada. Chamo de 7, chamo de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí cheguei lá na posição 0, menos 1, aí eu comecei a voltar. Só que quando você volta, aí o que vai acontecer? Você vai verificar se o número é par. Mas quem é a primeira função que vai ser desempilhada e que vai retornar? Vai ser justamente a chamada do A-1, que vai retornar, e a sequência é o A0, que é o primeiro elemento. Então, se esse primeiro elemento for par, ele vai imprimir primeiramente o primeiro elemento do array. E depois o segundo, e depois o terceiro, e depois o quarto, vai lá até a posição do último elemento, que é o A9. Então essa aqui é a sacada. A gente usou uma artimanha aqui para... Primeiro, não quero fazer nada não, eu quero inverter a ordem da impressão. Então eu chamo recursivamente, ele foi até o final, e aí depois que ele chegou lá, na hora de desempilhar, é que eu vou fazer o que eu queria fazer, que é fazer a impressão. Então essa aqui é a sacada. Fiz a mesma coisa aqui com a pilha de execução.
só para deixar isso claro, mas você pode olhar aí, ó, ele chama, chamando recursivamente e não acontece nada, porque a verificação do if ela só vem depois, tá lá embaixo, na linha 25. A chamada recursiva está na linha 23. Então eu tô lá chamando, posição 6, posição 5, 4, 3, 2, 1, aí, 0, chamei recursivamente, condição de parada, aí agora começa a desempilhar. Quando eu desempilho, volta lá, aí ó, no 0, imprime o 2. Aí desce, imprime o 4, desce, imprime o 6, aí não imprime nada, e aí vai, na ordem inversa da execução. Não é legal, né, essa parte? Isso aí foi legal, né? Eu gosto desse assunto. E aí é o seguinte, finalizamos essa aí, a gente vai fazer agora a manipulação de elementos do array, mais especificamente a gente vai dar uma ordenada no array, usando um algoritmo chamado, uma variação, quer dizer, o algoritmo Bubble Sort, só que recursivo, né? E aí a gente vai fazer isso, só que isso só na próxima aula.